É o nosso primeiro trabalho da disciplina de Ciência de Dados, com o professor Luiz Afonso. O nosso grupo é formado por Alisson, Júlia e por mim, Caio. Esse primeiro trabalho ele foi proposto que a gente fizesse uma análise exploratória dos dados, e os dados escolhidos foi da Covid-19. O nosso trabalho ele tem como objetivo fazer essa captura desses dados, a análise desses dados, a limpeza dos dados também, e uma análise estatística e a visualização desses dados por meio de gráficos. O nosso dataset escolhido, ele é o dataset, como eu falei, da Covid-19, e ele é obtido por meio do repositório do Wesley. O Wesley ele tem uma página que ele mantém esse repositório com os dados da Covid, que ele é atualizado com os dados do Ministério da Saúde e com os dados também do consórcio de imprensa. Bom, para começar o nosso trabalho, a gente fez a importação das bibliotecas que a gente iria utilizar, como, por exemplo, o Matplotlib e o Seaborn. Pode baixar. Bom, aqui é o nosso data frame. Depois que a gente baixa o nosso data frame, então a gente consegue ver que ele é um data frame bem denso. Como ele é um data frame que é atualizado diariamente com esses dados, então ele é bem denso, ele tem mais de 13 mil linhas. Pode baixar. Bom, aqui, como eu falei, são algumas informações do nosso data frame. A gente pode ver que tem 13.902 linhas, então tem bastante dados aí. Então, tem dados das mortes, dos suspeitos, dos testes feitos, das vacinações. Aqui a gente tem a nossa legenda do que significa cada coluna do nosso data frame. Aqui a gente começa visualizando os nossos dados, que seriam os dados faltantes, né? E esses dados, eles são importantes para a gente, nesse caso da Covid, porque ele vai retratar o início da pandemia. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma coluna de vacinação, por exemplo, a gente vai ver que tem muitos dados faltantes, que isso é, é, tem referência ao início da pandemia, em que a gente não tinha vacina, não tinha, então a gente não tinha esses dados de vacinação, por exemplo. Mais embaixo a gente utilizou a biblioteca do Me Signo para a gente poder observar de forma mais gráfica esses dados faltantes. E, por exemplo, como eu comentei, se a gente olhar aqui essa coluna da vacinação, a gente vê que tem bastante dados faltantes, que é exatamente do início da pandemia, que a gente não tínhamos dados sobre isso. Bom, utilizamos também o Pandas Profile para a gente ter um relatório geral do nosso data frame, para a gente poder ter uma ideia geral de quantas variáveis a gente tem, e aí a gente conseguiu observar também o quão denso era o nosso data frame, com bastante informação. A estrutura dos dados, a gente dividiu o nosso data frame em dois, então a gente pegou o Covid BR History, que apresenta o histórico dos valores totais no Brasil, e o Covid Estado, que apresenta o histórico dos valores por estado. Então, fizemos aqui um query com os estados total, então o nosso data frame ele mostra, por exemplo, São Paulo e atualiza o total, mostra outro estado e atualiza o total diariamente. Então a gente dividiu aqui em dois. Aqui mudamos o nome de cada coluna para português. Criamos novas colunas, como casos ativos, média de mortes, média de casos, pegando aqui a média dos últimos 7 valores, os últimos 7 dias. E aqui a nossa Covid BR lista. Então aqui dá para observar bem os valores NaN, que são os valores nulos. No Covid estado a gente fez a mesma coisa. A gente pegou aqui os valores que são diferentes do total, então a gente está pegando só os valores dos estados e o total de cada estado, não o total do Brasil. Aqui a gente criou novas tabelas, a tabela de vacinação completa, que é a segunda dose mais a dose única. Mostramos aqui o nosso data frame Covid estado. E fizemos alguns gráficos para visualizar os dados. Né? O primeiro é a visualização dos dados da Covid-19 no Brasil, no total. Então, a gente tem um total de casos, número de mortes, os casos ativos. E os casos ativos são os números de mortos menos os recuperados. Fizemos aqui uma tabela, um gráfico com a média de casos. Então, em bolinha aqui são os novos casos, em laranja é a média dos casos no Brasil.
Também fizemos a média de mortes, com as novas mortes, mesmo gráfico, mesmo padrão. E também a gente fez aqui um gráfico da dose da vacinação. Então aqui temos a primeira dose em azul. Em laranja a gente tem a segunda dose, em verde temos a dose única. Então aí dá para observar bem aqui que a segunda dose ela começa aqui no final de fevereiro, a dose única aqui com a nova vacina começa aqui no final de junho. O gráfico está nesse estilo porque a gente utiliza o Seaborn, então a gente dá uma setada no estilo das cores. Também fizemos aqui visualizações para a Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte. Nesse momento aqui a gente analisa por data qual foi o maior mês que teve maior número de novos casos. Então aqui em junho de 2021 teve o maior número de casos. E em julho de 2021 agora teve o menor em relação ao no ano de 2021. Isso reflete no número massivo de vacinação que está ocorrendo no estado, no aumento da vacinação. E continuando aqui por estado, no Rio Grande do Norte, a gente fez a média de casos e a média de mortos. E fizemos aqui o gráfico da vacinação, da primeira dose em azul. Em laranja, a vacinação completa, que é a segunda dose mais a dose única. E dá para observar bem aqui que a gente conseguiu ultrapassar o Rio Grande do Norte e os 500 mil mais de 500 mil vacinados completos no Rio Grande do Norte. E aqui a gente fez uma tabela pizza, e também analisando alguns valores. A gente tem aqui a quantidade de doses aplicadas no Rio Grande do Norte, aqui o valor da primeira dose e o valor da vacinação completa. Então a gente fez aqui um gráfico simples de pizza, com a porcentagem da primeira dose no Rio Grande do Norte. Então temos aqui 40,3% vacinado no Rio Grande do Norte. E fizemos também um gráfico correlação entre os dados da própria tabela. Então no caso aqui a tabela Covid-BR-IST. A gente faz aqui uma correlação entre os dados total de casos, mortes, suspeitos, recuperados, teste, a primeira dose, a segunda e a dose única. Então a gente consegue observar aqui que a maioria dos valores, tirando dose única com uma correlação com suspeitos, que ele dá 0,86, a maioria das variáveis ela tem uma correlação alta entre si, muitos acima de 0,92. A gente consegue analisar que o número total de casos está relacionado com um grau muito alto, 1, com de mortes, o suspeito também, recuperados. Da vacinação também que está correlacionado com uma correlação muito alta.